Bora lá, pessoal. Vamos começar agora a parte de composição de movimentos, enunciando o princípio da independência dos movimentos. Esse princípio ele foi enunciado por Galileu Galilei. O que é que diz esse princípio? Quando um móvel realiza um movimento composto, cada um dos movimentos componentes acontece como se os demais não existissem. Ou seja, se você tem um movimento que é o resultado da soma de dois ou mais movimentos, cada um dos movimentos vai acontecer de forma independente dos outros movimentos. Observem essas bolinhas aí que estão se movimentando. Quando a gente olha para o movimento de todas elas ao mesmo tempo, a gente vê esse movimento circular aí, né? Mas quando eu vou olhar o movimento separado de cada uma delas, observe aí essa bolinha amarela. Essa bolinha amarela, ela está fazendo um movimento retilíneo. Ela está descendo e subindo ao longo da mesma reta. E se você fixar o olho nessa outra bolinha branca aqui, ela também está subindo e descendo na mesma reta. Então, cada bolinha está realizando o seu movimento independente das outras. Então, quando eu faço a soma, a composição de todos esses movimentos ao mesmo tempo, eu vejo um movimento resultante diferente, tá certo? Então, nas questões de composição de movimentos, quando a gente olhar para um movimento resultante, a gente vai precisar separar esse movimento resultante, separar nas suas componentes, para a gente analisar cada componente de forma separada e conseguir resolver o problema. Então, pessoal, vamos começar aqui com um problema clássico, que é a travessia de rios utilizando barcos. Então, eu vou pegar um rio que tem uma correnteza, que está apontando nesse sentido, da esquerda para a direita, e vou pegar aqui um barquinho. Esse barquinho, observem, a direção dele, a direção da frente do barquinho é essa, dessa reta. Quer dizer que a velocidade com que esse barco vai se movimentar em relação às águas vai estar nessa direção. Eu vou dizer que a distância entre essas duas margens do rio, ela tem um comprimento L. Eu vou fazer então agora o movimento do barco em relação às águas. Essa velocidade do barco em relação às águas eu vou chamar de velocidade relativa. Depois eu vou acrescentar o movimento das águas em relação à terra, que é a velocidade da correnteza. Como a correnteza arrasta o barco, eu vou chamar essa velocidade de arrastamento. E quando eu somar a velocidade do barco em relação à água com a velocidade da água em relação à terra, quando eu fizer essa soma vetorial, eu vou encontrar a velocidade do barco em relação à terra, que eu vou chamar de velocidade resultante. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Primeiro começa com a velocidade relativa. A velocidade do barco em relação às águas vai estar nessa direção, que eu quero atravessar o rio no menor tempo possível. Então eu tenho que apontar a velocidade do barco perpendicularmente, formando 90 graus com as margens. Só, pessoal, que como existe a correnteza empurrando para a direita, o barco vai ser arrastado para a direita. Quando eu somar esses dois movimentos, eu vou ter que somar esses dois vetores. O vetor resultante, pelo método do paralelogramo, vai ser essa diagonal. Então, a direção desse vetor resultante é que vai dar a direção do movimento do barco em relação à Terra. Então, o barco vai sair se movimentando na diagonal, em relação à Terra. Então, se eu pegar esses vetores e juntar aqui, formando um triângulo, eu fecho aqui um triângulo retângulo. Então, eu vou poder dizer que, vetorialmente, o vetor velocidade resultante é a soma do vetor velocidade relativa com o vetor velocidade de arrastamento. Em módulo, se eu pegar aqui, como esse ângulo é de 90 graus, se eu quiser calcular os módulos dessas velocidades, eu vou poder utilizar um teorema de Pitágoras. Eu vou dizer que a velocidade resultante ao quadrado vai ser igual à velocidade relativa ao quadrado mais a velocidade de arrastamento ao quadrado. Então, a questão vai te fornecer
a velocidade relativa do barco em relação às águas, que é aquela proporcionada pelo motor do barco. Ela vai te fornecer a velocidade da correnteza, e aí tu vai fazer o Pitágoras e vai descobrir a velocidade do barco em relação à Terra. Então, pessoal, esse esquema de vetores aqui é a situação de travessia em tempo mínimo. Então, quando eu quiser atravessar o rio com o menor tempo possível, eu vou ter que colocar a velocidade relativa de forma perpendicular às margens do rio. Outra situação que aparece bastante nas questões é a travessia em distância mínima. Então, se eu quiser que esse barco faça o percurso na menor distância possível, ele vai ter que atravessar o rio, fazendo uma trajetória nessa direção, perpendicular ao rio. Então, a velocidade resultante vai ter que estar nessa direção. Então, para isso, pessoal, eu vou ter aqui a velocidade de arrastamento para a direita. Então, eu vou ter que inclinar o barco e sair com a velocidade relativa um pouco inclinada aqui para a esquerda. Para quê? Para quando eu somar esses dois vetores, eu encontrar o vetor velocidade resultante numa direção que é perpendicular às margens do rio. Assim, o barco vai conseguir percorrer essa distância aqui, L, com essa velocidade resultante. Então, se você quiser, por exemplo, calcular o tempo de travessia, você vai poder usar que o tempo de travessia vai ser a distância que ele vai percorrer, L, dividido pela velocidade resultante. Então, vamos ver o movimento do barco. Aí o barco faria o movimento nessa direção, percorrendo a menor distância possível. Então, eu posso juntar novamente esses vetores, formando aqui um triângulo retângulo. Então, eu vou poder dizer que o vetor velocidade resultante é a soma do vetor velocidade relativa com o de arrastamento. Mas, se eu quiser calcular os módulos desses vetores, aí eu vou ter que trabalhar aqui com o teorema de Pitágoras. E, em relação ao exemplo anterior, a gente vai ter uma diferença. Nesse exemplo, pessoal, a hipotenusa do triângulo vai ser a velocidade relativa. No exemplo anterior, a hipotenusa era a velocidade resultante. Então, nesse exemplo, eu vou poder dizer que a velocidade relativa ao quadrado vai ser igual à velocidade resultante ao quadrado mais a velocidade de arrastamento ao quadrado. Então, essa é a travessia usando a distância mínima. Bom, outra situação muito comum é quando o barco está descendo o rio e quando o barco está subindo o rio. Vamos ver aqui os dois casos. Imagine que o rio está descendo da esquerda para a direita, é o sentido da correnteza. E o primeiro barco aqui, ele vai estar se movimentando a favor da correnteza. Então, esse primeiro barco aqui, a gente diz que ele está descendo o rio. Beleza? Já o segundo barco, ele está se movimentando contra a correnteza. Então, a gente diz que ele está subindo o rio. No primeiro caso, descendo o rio, eu vou somar essas duas velocidades. Os dois vetores estão no mesmo sentido, então a gente soma os módulos. Então, a gente encontra uma velocidade resultante grande, né? Que vai ser o módulo da velocidade relativa mais o módulo da velocidade de arrastamento. Já quando ele está subindo o rio, eu vou fazer uma diferença entre os módulos dessas velocidades. Então, eu vou encontrar uma velocidade resultante pequena. Então, o módulo da velocidade resultante vai ser o módulo da relativa menos o módulo da velocidade de arrastamento. Por isso que quando o barco desce o rio, ele desce bem rápido, e quando ele sobe o rio, ele sobe devagar. Vamos ver aqui na animação. Olha só a diferença aí entre as velocidades. Então, resumindo, quando o barco vai subir o rio, sentidos contrários das velocidades, você faz aqui a diferença entre elas. Quando ele está descendo o rio, as velocidades estão no mesmo sentido, então você faz a soma dos módulos das velocidades.
Vamos ver agora um outro exemplo, que é o exemplo de uma gota que está caindo e vai passar por dentro de um tubo que se movimenta em relação a ela. É um exemplo semelhante à da chuva que cai e uma pessoa olhando para a janela do carro vê a chuva se movimentar inclinada em relação à janela do carro. Vamos ver aqui o exemplo. Ó. Vou deixar aqui a gota cair, só que ao mesmo tempo que a gota cai, eu vou movimentar esse tubo aí para a direita. Ó. Então a gota ela passa sem tocar as paredes do tubo. Então vamos voltar aqui para analisar as velocidades relativa, de arrastamento e resultante. Então, vamos marcar aqui a gota, vamos chamar de ponto P. Vamos pegar agora os dois referenciais. O referencial resultante, que é a terra, que está parado no solo, e o referencial relativo, que é o tubo, que vai se movimentar. Então, para essa gota não molhar as paredes do tubo, ela vai ter que se movimentar nessa direção, ó, em relação ao tubo. É como se o tubo estivesse parado e só a gota se movimentasse em relação a ele. Então essa é a velocidade relativa da gota em relação ao tubo. Já o tubo vai se movimentar em relação à terra. Aí eu vou ter a velocidade de arrastamento. Essa velocidade de arrastamento vai ser para a direita. E aí, quando eu somar essa velocidade relativa com a velocidade de arrastamento, eu vou ter a velocidade resultante, que é a velocidade da gota em relação à terra. Em relação à terra, a gota cai verticalmente. Então, a gente tem que o vetor velocidade resultante é o vetor velocidade relativa mais o de arrastamento. Ou seja, o vetor velocidade da gota em relação à terra vai ser igual ao vetor velocidade da gota em relação ao tubo mais o vetor velocidade do tubo em relação à terra. Essa é a soma vetorial, mas em termos de módulo, nós vamos poder fazer aqui um teorema de Pitágoras. Eu vou poder dizer que a velocidade relativa ao quadrado vai ser igual à velocidade de arrastamento ao quadrado mais a velocidade resultante ao quadrado. Professor, por que você colocou aqui a velocidade relativa ao quadrado na hipotenusa? É só você olhar para o triângulo. Ó. A hipotenusa do triângulo é a velocidade relativa. Então, nessas questões de composição de movimentos, você sempre vai ter que fazer o desenho dos vetores de acordo com o comando da questão e, a partir da representação vetorial, você vai ver quem é a hipotenusa para colocar aqui no teorema de Pitágoras. E isso caso, obviamente, os vetores formem um triângulo retângulo. Bom, pessoal, então aqui eu vou mostrar para vocês outros exemplos de situações que podem aparecer em composição de movimentos. A gente tem uma situação muito comum, que é o avião voando em relação ao ar, né? E esse ar se movimentando em relação à terra, que é o caso do vento. Então, a velocidade com que o avião se movimenta em relação ao ar, eu vou chamar de velocidade relativa. A velocidade com que o ar se movimenta em relação à terra, que é a velocidade do vento, eu vou chamar de velocidade de arrastamento. E a velocidade do avião em relação à terra, eu vou dizer que é a velocidade resultante. Uma outra situação também que pode aparecer é uma pessoa se movimentando em relação a uma esteira, e essa esteira se movimentando em relação à terra. Então, a velocidade da pessoa em relação à esteira eu vou chamar de velocidade relativa. Da esteira em relação à terra vai ser de arrastamento, porque a esteira arrasta a pessoa. Assim como o ar arrasta o avião, né? A esteira arrasta a pessoa. E a velocidade da pessoa em relação à terra vai ser a velocidade resultante. E um último exemplo aqui é o exemplo da chuva que cai em relação ao carro e o carro que se movimenta em relação à terra. Eu vou dizer que a velocidade da chuva em relação ao carro é a velocidade relativa, a velocidade do carro em relação à terra é a de arrastamento
e da chuva em relação à Terra seria a velocidade resultante. Tá bom? Então eu dei aqui 3 exemplos a mais, né, para situações que podem aparecer também de composição de movimentos. Então você sempre vai ler o texto, representar os vetores e a partir da representação vetorial você vai resolver o problema. Bom, pessoal, então para a gente finalizar essa parte de composição de movimentos, vamos a um último exemplo que também é muito importante, que aparece bastante nas questões, que é o rolamento sem derrapagem. Então vamos considerar aqui um movimento de rotação de um pneu em torno do seu centro. Então, ó, esses vetores verdes representam o vetor velocidade em cada ponto desse pneu, na periferia do pneu. Então, vou dizer que o módulo desse vetor velocidade vale v. E em cada ponto, ó, ele está tangenciando a periferia do pneu. Só que quando o pneu está rolando numa pista, além do movimento de rotação, ele também tem um movimento de translação, que é o deslocamento que ele sofre ao longo da horizontal. Então, cada um dos pontos na periferia do pneu e também no centro do pneu se desloca com a mesma velocidade, horizontal para a direita, de módulo v. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou somar agora esses dois movimentos. Esses dois movimentos, eles são independentes. Mas quando eu fizer a soma desses dois movimentos, eu vou ter um movimento composto. Vamos ver qual é o resultado disso, ó. Somando aqui os dois, observem. Eu vou ter o referencial da pista, do solo, que é o referencial resultante. Eu tenho o referencial relativo, que é o do centro do pneu. E agora eu vou começar a somar os dois movimentos. Ó. Se eu pegar esse vetorzinho verde, que é do movimento de rotação, e somar com o vetor azul, que é do movimento de translação, eu vou encontrar, ó, um vetor inclinado. E o módulo dela vale v raiz de 2. Por quê, professor? É só você fazer um Pitágoras. Se o vetor azul vale v e o vetor verde vale v, fazendo um Pitágoras, o vetor vermelho vai valer v raiz de 2. Já esse outro aqui, eu faço a mesma coisa. Somando esses dois vetores, eu vou ter v raiz de 2 inclinado aqui nessa direção. Agora, e aqui no topo, professor? Como os dois estão no mesmo sentido, aí eu vou somar os dois módulos. Vai ficar v mais v, vai dar um vetor resultante que é 2v. E por fim, nesse ponto aqui de baixo, que é o ponto onde a roda toca o solo, como eu estou dizendo, ó, que é um rolamento sem derrapagem, a velocidade resultante aqui tem que ser igual a 0, que é para o pneu não escorregar. E ela realmente é 0, ó, porque eu tenho v para a direita e v para a esquerda. Então, a velocidade resultante vai acabar sendo igual a 0. Já no centro do pneu, a velocidade resultante é apenas a velocidade de translação, porque o centro do pneu não gira, né? Então, ó, quando eu pego, por exemplo, uma fotografia como essa, eu posso dizer, ó, que no topo, nesse pontinho aqui, ó, a velocidade vale 2v, no centro a velocidade vale v, e aqui, ó, no solo a velocidade é 0. Beleza aí, pessoal? Então é isso, pessoal. Aqui a gente finaliza a nossa aula de composição de movimentos, tá? Espero que vocês tentem fazer aí as questões das listas, olhem as dúvidas nos vídeos e podem tirar as dúvidas também comigo no WhatsApp, que eu vou estar à disposição, tá bom? Então, um grande abraço aí a todos e até a próxima aula.